Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, bom domingo a todos vocês. Hoje é um dia especial. Nós estamos chegando aí numa data tão comemorativa que é o Natal. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema também, né? Depois eu quero contar uma história sobre anjos linda, mas eu quero deixar o seu domingo mais abençoado, né? Vamos falar também sobre os anjos da guarda e depois eu vou finalizar o nosso programa com o Salmo 90-91. Para mim é um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia e ele trata, a gente diz que esse salmo, a leitura desse salmo, ele faz a ancoragem do seu anjo guardião. E dia 24 está chegando e é o Natal. E o Natal é a festa do nascimento de Cristo e marca o ano 1 da nossa história. Porém, os historiadores eles não sabem com exatidão qual dia ele teria nascido. Nos primeiros séculos, o Natal cristão era comemorado em 6 de janeiro, chegou a ser 25 de março e, em alguns lugares, em 25 de dezembro. E o dia 25 de dezembro ele apareceu pela primeira vez, sabe quanto tempo depois? 354 anos depois do nascimento dele. E a data foi fixada só em 440. Quer dizer, 440 anos depois é que essa data foi fixada. E a gente está se aproximando do Natal. E por isso surgem perguntas a respeito de Jesus, da sua vida e dos seus ensinamentos. Claro que a gente vai ter sempre mais perguntas do que respostas, porque não existem conclusões definitivas, pois as dúvidas históricas sempre vão permanecer. Cada um sempre acaba por fazer o retrato de Jesus à sua maneira, usando sempre o seu coração. Por isso, é importante pensar nele, no que ele fez, no que ele falou e nos ensinou. Jesus foi e continua sendo um personagem fascinante. Os seus antepassados levaram uma vida aventurosa muito próxima de Deus. Os pais de Jesus tiveram um relacionamento que não foi e talvez nunca seja um dia esclarecido. Os costumes eram outros, o mundo era outro. A formação de Jesus como indivíduo é praticamente desprovida de informações. Nós sabemos que ele era um homem forte, culto, alfabetizado, quando poucos eram naquela época. Ele falava inclusive várias línguas, dependendo das circunstâncias em que ele se encontrava. Jesus também era um homem que não se deixava intimidar e, para cumprir a sua missão, chegou a romper relações com a sua própria família, que não compreendia o que se passava, pelo menos não inteiramente. Jesus sabia ser manso com os humildes, didático em suas pregações, irônico quando lhe convinha, zangado quando necessário. Ele foi um bravo ao aceitar a missão que lhe foi confiada por Deus, sendo abusado pela chibata, pela humilhação e pela crucificação. Numa época de ódio e rancor, ele pregou o amor e o entendimento. Jesus ensinou que o importante é buscarmos dentro de nós a verdade, pois em nós está a essência dele. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Lembre-se dessa frase, se possível, todos os dias, seja de qual religião você for. Eu não conheço nenhuma religião que pregue o ódio, embora em algumas exista um pouco de intolerância pela fé dos outros. Mas tente ver Jesus em seus vizinhos, nos seus amigos, nos familiares ou nos doentes que não têm companhia. Mas também não se esqueça que ele está presente no coração de muitas pessoas, as pessoas alegres, dos músicos, dos pintores e dos homens aí que todo dia eles lutam pelo pão de cada dia, muitas vezes sem o reconhecimento devido. Ore sempre que possível, não importa o lugar, porque orar também significa ouvir mais do que falar. Nesse Natal, no dia 24 para o dia 25, eu tenho certeza que Jesus estará em sua companhia. Por isso, não deixe que pessoas mesquinhas briguem por futilidades ou porque não receberam o presente que esperavam,
justamente no aniversário dele. No dia de Natal, eu tenho certeza, no dia 25, Jesus estará com você, velando por sua família e por todo mundo. E juntamente com o Mestre estará o seu anjo da guarda, protegendo os seus passos. Feliz Natal para todo mundo, dia 24 está chegando e dia 25, então, é um grande dia. Mas eu quero aproveitar e falar para vocês sobre o ano que vem. 2014 vai ser muito bom. 2013 foi muito pesado por conta da influência do planeta Saturno. E já em 2004, nós temos a influência de Júpiter. Depois de um ano bem pesado regido por Saturno, em 2013, nós vamos sentir as boas energias de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar em 2014. Ele vai simbolizar a capacidade psicológica de tirar proveito das situações, de procurar harmonizar-se com o meio social em que você vive, de prosperar no plano social e, mais do que tudo, você pode contar com a colaboração e ajuda das pessoas. Esse planeta vai simbolizar a alegria de viver, a sensação de estar em plena posse das próprias capacidades, o entusiasmo, o otimismo, a tolerância em relação aos outros, o respeito pela ordem social e as leis e, muitas vezes, o apego a valores religiosos. Astrologicamente, portanto, Júpiter está relacionado à área de direito, à justiça, ao exterior, às exportações e importações, aos bancos, à prosperidade e à felicidade. Se você tem entre 41 a 60 anos, sinta-se do grupo dos sortudos, porque vocês devem obter um pouco mais de tranquilidade financeira. O planeta Júpiter, ele rege o signo Sagitário e também Peixes. E as cores mais indicadas para o ano que vem, o azul, a cor amarela e também púrpura, mas mais o azul e o amarelo. Então, no final do ano, se você quiser aí usar uma roupa com essa cor, o azul e o amarelo, também é bem-vindo por conta dos rituais que a gente faz para o final do ano para trazer prosperidade para você. E muita gente me perguntou também, Mônica, é a regência de qual anjo para 2014? É a qualidade Principados, cujo príncipe é Raniel. O que são os Principados na Cabala hebraica? É o nome dado à categoria angelical, que é responsável pelos estados e países. Ele também vai proteger o reino mineral, a fauna e a flora. Porém, a maior característica dessa qualidade dos Principados para 2014, na qual eles vão reger, se refere ao auxílio para você encontrar um grande amor, ou seja, sua alma gêmea. Então, se você está triste aí porque você está sozinha ou sozinho, eu tenho certeza que você deve encontrar um parceiro, uma parceira bem bacana, e esse anjo, então, favorece tudo isso. Portanto, por conta da regência angélica de 2014, você vai ter as surpresas no campo afetivo, como eu te falei. Para atrair a energia desses anjos, além dos salmos, o Salmo 103 é o que rege o ano que vem, você pode ter cristais em casa, pedras da cor verde são boas, como a ágata, por exemplo, plantas. E se você desejar, como eu te falei, o Salmo 103 na leitura, para isso aumentar a sua aura e essa aura entrar em expansão e você sair de um ciclo vicioso para entrar num círculo virtuoso, vai favorecer o encontro da sua alma gêmea. E muita gente me perguntou também qual é o orixá regente do 2014. É claro que existem algumas divergências, né? Porque a gente tem o culto dos orixás, ele tem algumas ramificações, mas por conta da associação com o planeta Júpiter e outras características, por exemplo, uma moça falou para mim, Mônica, é regido por Obaluê 2014? Não, Obaluê regeu 2013 por conta de Saturno. Então é muito mais propício, mais indicado aqui, Xangô, Inhansã e Oxum. Eles regem 2014 por conta também da regência de Júpiter. E as pessoas me perguntam, vai ser um bom ano? Não tenha dúvida. Xangô rege a justiça, a melhora financeira e a luta por uma vida melhor. Agora, a gente só tem... tem até uma curiosidade que eu não posso esquecer. A gente deve esperar situações parecidas com o que aconteceu em 2013, que era o povo na rua pedindo por seus direitos. O que me preocupa, Xangô com Inhansã na regência para 2014 e Júpiter também por ser um planeta assim um pouco ágil, é a relação com o clima.
Então, a gente pode ter uma extensão de muita chuva e também tremores de terra em várias localidades no mundo inteiro, mas também no Brasil. De modo geral, então, a regência de Júpiter e Xangô, nós temos um ano muito bom com a melhora financeira bem marcada. Então, se você quiser aí mentalizar, então nós temos Júpiter como regente planetário, nós temos os principados como regente angelical. De acordo com o conhecimento dos orixás, você pode vibrar e pensar em Xangô, Yansan e também a Oxum que ela entra. Então é Júpiter, Xangô, qualidade principados, cor amarela pega um pouquinho de azul também. Então vai ser um ano, realmente eu concordo que um ano bem melhor para todo mundo. Muito bem. Agora eu vou falar sobre a bênção dos anjos. Depois eu quero contar uma historinha para vocês de anjo super bonita. Muita gente me procura. Deixa eu até aproveitar. Eu vou dar o meu endereço no Facebook. Eu tenho uma fanpage, que é a minha página oficial. Para você me encontrar lá no Facebook, coloca no busca, você vai escrever assim, Mônica. Se você escrever B-U-O-N, Mônica Buon, porque meu nome é meio complicado, sobrenome, muita gente não entende. Mônica B-U-O-N, é Buon Figlio, né? Mônica B-U-O-N, Mônica Buon Figlio. Você vai cair na minha página oficial, que é a minha fanpage, e você vai clicar em curtir. Ao clicar curtir, como eu posto todo dia alguma mensagem sobre os anjos, sobre cristais, sobre almas gêmeas, sobre tudo. Na verdade, aliás, esses 2 dias atrás eu escrevi sobre os animais, se os animais têm alma, se quando eles morrem eles vão para o céu. Então, já para tirar a tua dúvida, sim, eles vão para esse outro plano, esse plano espiritual, eles vão sim. E, inclusive, todas as religiões creem que os anjos também eles vão para esse plano superior. Então, eu posto sobre todos os assuntos. Então, se você quiser receber essas mensagens diariamente e curtir, além dos livros da minha editora, que eu sorteio semanalmente, vai na minha página, então, que eu estou te esperando. Coloca, então, no busca Mônica Buon Figlio. Então, é B-U-O-N-F-I-G-L-O. Mônica Buon. Você vai cair na minha página e pode ter certeza que você é muito bem-vinda. Muito bem-vinda e muito bem-vindo também. Vamos falar um pouquinho sobre a bênção dos anjos. E muita gente me pergunta assim, Mônica, eu acho que eu tenho uma maldição, eu acho que tenho um olho gordo, eu acho que fizeram um trabalho para me prejudicar. E tudo isso me soa um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que ela me pergunta isso, ela fala, mas eu estou rezando. Obviamente, se você já está orando, você está quebrando esse tipo de maldição, entende? E o que é a bênção? A bênção dos anjos. A bênção vai se destinar a operar o bem, cuja finalidade o que é? Quebrar o efeito da maldição. Então, a bênção é considerada como a manifestação do poder da divindade. Jesus, ele abençoava as crianças, os seus discípulos e os alimentos. Eu sempre uso uma frase, bendito é o meu desejo, porque ele é realizado. Mentalize uma coisa que você deseja muito e depois você termina usando essa frase. Bendito é o meu desejo, porque ele é realizado. E as pessoas perguntam se eu receberei a bênção do meu pedido? É claro que sim. Ao fazer um pedido a Deus e ao ser alado, é importante que você esteja também de acordo com o merecimento e em pleno conhecimento da verdade. Aí a bênção se confirma com a graça de Deus. Porque a crença no poder angélico está associada à ideia de que nenhum anjo, e eles são numerosos, eles são uma legião, pode resistir a um pedido de socorro. Para os tratados angélicos, não existe ser humano que não mereça ajuda ou canto algum no mundo onde não se faça chegar a providência divina. Deus decide e envia seu anjo para aplicar a bênção. Portanto, quando você terminar o seu pedido pedindo a bênção, você vai falar, bendito é o meu desejo, porque ele é realizado. E você pode terminar com a palavra amém.
Amém significa verdade. É como se tudo que você estivesse pedindo fosse realmente a verdade na sua vida. Outra coisa que você pode fazer também é abençoar através da imposição das mãos. Isso lembra muito o Reiki, né? A bênção, ela pode ser transmitida pela imposição das mãos e é conhecida desde o primeiro século. Além de ser um ato de purificação, também confere dons superiores. Portanto, já em Atos 4:30 está escrito: estenda a mão para que ele faça curas, sinais e prodígios, pelo nome de teu santo servidor, Jesus. E o Senhor assim falou: que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e te seja benevolente, que o Senhor dirija o seu olhar para ti e te conceda a paz. Assim eu os abençoarei e derramarei a minha bênção sobre todo aquele que me chamar e resplandecerei sobre eles, concedendo-lhes a paz e serei benevolente com eles. Assim acontecerá com eles. Todo aquele que desejar beber, portanto, venha a mim, e eu mesmo o abençoarei. Bonito, né? Eu acho que todo esse tipo de estudo angelical acaba dando uma leveza na alma, e a minha proposta é exatamente essa, que você sinta essa vibração angélica e espiritual bastante positiva e você tire qualquer sentimento de rancor, de ódio, de mágoa, de instabilidade, de medo, de preocupação, de angústia. Entrega na mão de Deus e dos anjos da guarda. Faça o seu pedido, depois que eu encerrar o programa, faça o seu pedido a Deus, ao seu anjo guardião, entrega o teu problema nas mãos dele, eu tenho certeza que ele vai resolver para você. Tudo tem o seu tempo certo. A gente tem um relógio aqui, mas o tempo espiritual é outro. Às vezes você está querendo uma coisa aflitivamente e, na verdade, aquilo pode até te prejudicar. Por isso que às vezes as coisas não acontecem. Tem muito a ver também com o seu merecimento e a forma do seu pedido. E aproveitando sobre isso, eu vou contar uma história bonitinha, que é a Escola dos Anjos e os 20 minutos de poder. Tinha uma lenda hebraica. Há muito tempo se contava que no céu existia uma escola preparatória de anjos. E os aprendizes anjos então passavam por um estágio que consistia em visitar em duplas a terra para fazer o bem. Aí no final de cada dia eles se apresentavam ao anjo professor com um relatório falando das ações que eles praticaram. Aí uma ocasião, 2 anjos estagiários, eles foram procurar em todos os cantos alguém que precisava de ajuda, só que eles não encontraram ninguém, regressaram para o céu e explicaram que a gente tinha que mudar a forma desse tipo de salvamento. Quando eles estavam tentando voltar para o céu, eles encontraram 2 homens que estavam caminhando numa trilha. Aí um dos anjos disse para o outro: eu tive uma ideia. Que tal a gente conceder a estes 2 lavradores 20 minutos de poder? Vamos ver o que vai acontecer? Aí o outro respondeu assim: você ficou maluco? Imagina, o anjo professor não vai gostar nada disso. E o primeiro falou: que nada, imagina, o nosso professor vai gostar sim, depois a gente conta para ele. Aí eles tocaram com as suas mãos invisíveis as cabeças dos lavradores e passaram a observá-los. Os 2 homens se separaram, cada um seguiu para o seu caminho. E depois de algum tempo caminhando, um deles avistou um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura. E aí, passando a mão na testa suada, disse: por favor, meus passarinhos, não comam a minha plantação. Eu preciso que essa lavoura cresça e produza, pois é dela que eu tiro o meu sustento. Naquele momento, para o seu espanto, a lavoura cresceu em questão de segundos, pronta para ser colhida. Aí, assustado, ele esfregou os olhos e pensou: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu devo estar cansado. Ele acelerou o passo, acabou tropeçando sobre um porquinho que havia fugido do chiqueiro. Mais uma vez ele esfregou a testa e disse: meu porquinho, você fugiu de novo, a culpa é minha, eu ainda vou construir um chiqueirinho decente para você. E novamente algo mágico aconteceu. O chiqueiro se transformou em um local limpo e acolhedor. Ele esfregou os olhos, apressou mais os seus passos e pensou: oh meu Deus, eu estou muito cansado. E ao chegar em casa abriu a porta, mas a tranca que estava pendurada caiu sobre sua cabeça. Aí ele tirou o chapéu, passou a mão no galo que se formou na cabeça e disse: mas de novo?
O pior é que eu não aprendo. Também não está sobrando tempo para mim. Mas eu vou ter dinheiro para construir uma grande casa e dar um pouquinho mais de conforto para minha mulher. Para quê? Naquele instante, a casinha humilde se transformou no quê? Numa mansão. Sem entender o que estava acontecendo, certo que tudo não passava de um sonho, ele se jogou numa enorme poltrona que estava à sua frente e dormiu profundamente. Muito bem. Aí passou alguns minutos, ouviu alguém pedindo socorro. Compadre, me ajude, eu estou perdido. E o lavrador sonolento levantou-se rapidamente. Ele tinha na sua mente imagens do tal sonho fantástico que ele estava tendo. Quando ele abriu a porta, entrou o amigo lavrador em prantos. E ele perguntou o que havia acontecido e ouviu a seguinte história. Compadre, nós nos despedimos no caminho, lembra? E eu fui para minha casa. Aconteceu que poucos passos depois eu vi um bando de pássaros voando em direção à minha lavoura. Eu fiquei louco da vida, eu fiquei revoltado e gritei. Vocês de novo atacando a minha lavoura? Tomara que vocês sequem e tudo morra, e vocês morram também de fome. Naquele momento, a lavoura, o que aconteceu? A lavoura secou. E todos os pássaros morreram diante dos meus olhos. O amigo estava ouvindo aquilo e ainda tentou confortá-lo, dizendo que tiveram o mesmo sonho. Mas o outro nem deixou ele terminar, ele continuou. Eu devo estar cansado, então, e apressei o passo. Eu andei mais um pouco e tropecei no meu porco que havia fugido do chiqueiro. Meu amigo, eu fiquei muito bravo e gritei mais uma vez. Você fugiu de novo, seu porco? Por que você não morre logo e deixa de me dar tanto trabalho? E o outro, com os olhos arregalados, exclamou. E aí, compadre, o que aconteceu? Compadre, não é que o porco morreu ali mesmo na minha frente? Eu acreditei que estava vendo coisas e andei mais rápido ainda. E quando eu ia entrar na minha casa, a tranca da porta, pimba, caiu na minha cabeça. Como eu já estava com muita raiva, eu gritei novamente. Mas essa casa caindo aos pedaços, por que ela não pega fogo logo e acaba com isso de uma vez? E o outro ainda tentou interrompê-lo, mas o amigo continuou. A minha casa pegou fogo. Foi tudo tão rápido que eu não consegui salvar nada. E ele começou a chorar, sendo amparado pelo amigo que estava ouvindo. Ele observou que a casa do compadre dele estava diferente e perguntou, compadre, de onde que veio essa mansão? Depois de observarem, os dois anjos voaram para a escola, para contar ao anjo professor o que aconteceu. Na verdade, eles estavam apreensivos pelo resultado negativo do segundo lavrador. E, ouvindo com muita atenção, o mestre parabenizou os dois pela ideia brilhante que tiveram. Resolveu então decretar que, a partir daquele dia, todo ser humano teria 20 minutos de poder. Podia ser de dia ou podia ser de noite, mas ninguém saberia quando esses 20 minutos de poder estariam acontecendo. E agora que você está ouvindo, o que você acha? Esses 20 minutos de poder aí vão ser bons ou vão ser mal lá, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que mudar realmente de atitude, programar e limpar a atmosfera do ambiente e pedir sempre esse positivismo para que a gente realmente consiga alcançar essas boas novas, né? Já dizia Gandhi, os nossos pensamentos se transformam em palavras, essas palavras em atos, esses atos eles geram uma energia positiva para o seu dia a dia e naturalmente para a sua vida. Bonita, né? Eu gosto dessa história porque ela fala dos 20 minutos de poder e dentro do meu estudo da Cabala, dos anjos cabalísticos, eu sempre expliquei nas minhas palestras que cada anjo ele fica com a pessoa 20 minutos todos os dias. Então, ele tem uma vibração com você durante 20 minutos. Só que se você, nesse horário, se você estiver reclamando, xingando, magoada, depressiva, reclamando, só dando paulada em todo mundo, o anjo não tem nada para te ajudar. Ele simplesmente fica chateado e ele vai para outro plano. A gente tem que condicionar a ter uma mente mais legal para proporcionar exatamente esses benefícios. Aí eu te pergunto, por que a felicidade sempre está longe de nós? Eu vou te contar outra história. Eu já estou inspirada para contar a história. Após anos de dificuldade, o rabino Eisik, filho de Eikel, que morava na Cracóvia, recebeu um sonho para ele procurar um tesouro na cidade de Praga, debaixo de uma ponte que conduzia ao Castelo Real.
Esse sonho se repetiu 3 vezes e ele foi para lá. Só que a ponte era guardada dia e noite por guardas, então não dava para cavar o tal tesouro. Todo dia ele andava pela ponte esperando uma brechinha. Aí chegou um guarda e falou: "O senhor está esperando alguém?" E o Eisique contou o sonho. E o guarda começou a dar gargalhada depois que ouviu. E ele falou assim: "O quê? Pobre senhor, foi por causa desse sonho que percorreu todo o caminho com esses sapatos velhos? Veja só, mas até que ponto é possível confiar nos sonhos? Olha para mim, eu mesmo já devia ter seguido para Cracóvia para procurar um tesouro no lugar, debaixo de um fogão, na casa de um judeu chamado Eisique, filho de Eiquel. Mas olha que absurdo. Imagina, metade da Cracóvia tem homens com o mesmo nome. O que eu ia fazer?" O guarda pegou, deu uma risada, deu um tapa nas costas do rabino e foi embora. Aí o Eisique, ele entendeu qual era a mensagem. Quando ele chegou em casa, ele acabou cavando debaixo do fogão e encontrou um tesouro. E por isso ele mandou construir uma sinagoga. Essa história está ensinando, sabe o quê? Que a gente não deve buscar a felicidade no exterior, e sim em nós mesmos. Mas o que é a felicidade? A felicidade, ela indica um estado de perfeita satisfação íntima e um grande contentamento. Portanto, tanto eu como você, a gente tem a capacidade para ser feliz e também criador. Não é um dom reservado para poucos. Então, por que alguns conhecem a felicidade e outros não? Ou por que algumas pessoas, apesar dos obstáculos terríveis que acontecem em suas vidas, se mostram felizes e as outras sempre infelizes? A resposta é muito simples, gente. O ser humano, ele é reduzido a um valor quantitativo, ou seja, a gente é avaliado, sabe pelo quê? Pelo ter, muito mais do que ser. E o que acontece? Acaba produzindo uma sensação infinita de vazio. Era isso que eu queria que você mentalizasse e entendesse, que a felicidade está muito mais perto do que a gente acha. De repente não, certamente está com a sua família muito mais do que no exterior. Antes de fechar com o programa, eu vou falar algumas pinceladas, alguns versículos do Salmo 90, 91, que é o Salmo dos Anjos. O Senhor é meu refúgio e o meu escudo, o meu Deus em quem confio. E o Senhor há de livrá-lo do laço do caçador e das doenças perigosas. Com sua pena o cobrirá e o abrigará sob suas asas. Escudo, verdade e aliança, é lealdade divina. No versículo 11 ele diz: o Senhor deu ordens aos anjos para que guarde seus filhos e o seu filho por onde quer que ele caminhe. E os anjos irão levá-lo, sempre segurando em tuas mãos, para que não machuque os pés nas pedras. Você andará sobre os contrários mais terríveis e temíveis, mas quem está unido ao Senhor sempre estará salvo e protegido. Se invocado, eu ouvirei. Serei seu amigo nos momentos mais difíceis, e eu lhe darei a salvação e a glória. Darei fartura, prolongando a vida, mostrando a minha salvação. Mentalize algo que você deseja muito, agradeça a Deus por esse dia, e eu termino meu programa de hoje mentalizando: bendito é o meu desejo, porque ele é realizado. Um beijo grande para vocês, um bom domingo, bom Natal, um lindo ano novo.